Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem, gente? A Deus. A Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Bem, vamos ler todos juntos? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém? A ministra Raquel já orou aqui pela palavra. Essa mensagem, o tema dessa mensagem, ela é vencendo a falta de experiência. Fale para a pessoa do seu lado: vencendo a falta de experiência, né? Pastor, mas o apóstolo Tiago, ele falou sobre sabedoria, e sabedoria e experiência não é exatamente a mesma palavra. Não é a mesma palavra. Porém, a sabedoria, ela pode, na maioria das vezes, ser concebida através da experiência ou não, né? A sabedoria, ela não é exatamente o conhecimento. Existe uma diferença que hoje a gente vai falar sobre isso, e que é importante não só para os cristãos, mas para todas as pessoas entenderem a diferença entre uma coisa e outra, entre você ter sabedoria e você ter conhecimento. Você ter conhecimento, vamos dar um exemplo, como nós somos cristãos, você tem o conhecimento da Bíblia Sagrada. Você conhece, você leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você tem conhecimento, mas você não tem sabedoria para usar aquilo que você conhece no momento certo ou da maneira certa. Então a sabedoria é importante porque te ensina a como você usar aquilo que você conhece, a forma de você lidar com as pessoas, a forma de você lidar com a vida. Como nós hoje estamos numa campanha, né, que é a campanha de Jacó, que é a campanha da realização dos sonhos. No dia de hoje, a gente está falando sobre realização dentro do querer de Deus, né? Nossa diaconisa Silvia deu uma parte do seu testemunho. A Silvia vai voltar para contar o seu testemunho, a gente vai jogar na internet também, né? Testemunho da missionária Sara já está lá, né? Tem até um macumbeiro falando mal. Falei, glória a Deus, Jesus. O caso já está fazendo a diferença. Tem um macumbeiro lá falando: isso não acontece, né? Sei que não acontece aqui, que eu saiba, aqui já tem duas, né, mano? Já tem duas mudanças já. E aí vai embora, né? No teu testemunho com certeza tem muito a acrescentar também. Mas o testemunho nada mais e nada menos é do que uma prova de sabedoria. Porque a pessoa viveu, e a partir daquilo que ela viveu, ela aprendeu como agir naquela determinada situação, né? Achei interessante uma frase que a irmã falou, né, que a gente não vai para o céu com bagagem, né? Agora, sim, é verdade, a gente não vai para o céu com bagagem, né? Não vai com mágoa, não vai com ressentimento, não vai com nada, irmãos. A única coisa que a gente já diz um ditado antigo, né? Que a única coisa que a gente leva, que a gente pode levar, é o conhecimento, né? É a sabedoria. Mas na verdade o nosso conhecimento aqui desse mundo, ele pouca diferença vai fazer quando nós estivermos na glória. Mas enfim, falando especificamente sobre vencer a falta de experiência, a gente vence a falta de experiência através da sabedoria que Deus nos concede. Isso é fato. No mundo espiritual, quando eu passei um momento da minha vida a qual eu estava agindo, estava na igreja, veja só, você vai prestar atenção no que eu vou falar, e tem gente que você vai se ligar nisso, ou é comigo mesmo, ou é com fulano, com ciclano. Mas tem gente que às vezes está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, mas a pessoa simplesmente não consegue assimilar a palavra para poder colocar aquela palavra em prática. Ela simplesmente, a gente fala e a pessoa não está conseguindo assimilar a palavra para colocar aquela mensagem em prática. Então, todas as pessoas em algum momento da vida, ela passa
por uma falta de experiência, porque ninguém nasce sabendo, né? A falta de experiência, né, a inexperiência, ela afeta na vida pessoal, profissional, ministerial, espiritual, em todas as áreas. Só que na vida espiritual é um pouco mais fácil de se resolver quando a pessoa se entrega para Deus. Quando a pessoa busca, como disse o apóstolo Tiago, não tem sabedoria, não sabe agir na vida, é um novo convertido, às vezes até é convertido há muito tempo, mas está perdido. Peça a Deus, e Deus dá liberadamente. Né? Veja bem uma coisa, inteligência é você aprender com os seus próprios erros. Glória a Deus. E inteligente até macaco é. Desculpa a comparação, mas inteligente até macaco é. Colocaram para o macaco lá uma bolinha e um buraco para colocar a bolinha, uma estrela e um buraco para colocar a estrela, um quadrado e um buraco para colocar o quadrado. Se deixar umas meia hora ali, o macaco tenta botar um em cada um e acaba uma hora acertando. Inteligente até o macaco é. Agora a sabedoria é você aprender sem necessitar errar. Às vezes, se necessário, aprender com os erros dos outros. Para quê? Para você não precisar errar. Então é necessário nós assimilarmos muito bem e pedirmos a Deus para abrir o nosso entendimento para que a gente possa aprender o máximo possível, sem precisar errar, sem precisar ficar se esgotando. Porque o que mais acontece na vida é, hoje em dia, a gente vê crente desviado, a gente vê crente desanimado. Por quê? Não aguenta mais lutar. Cansou de, desculpa a expressão, né? Cansou de paulada na vida, cansou de apanhar, às vezes apanhar, entre aspas, né? Apanhar dentro da igreja, né? Apanhar assim de... Aleluia, Jesus. Na vida. E não é necessário quando a gente tem sabedoria de Deus, amém? Embora todos nós tenhamos uma falta de conhecimento em alguma área ou outra, esse em geral, na verdade, é apenas um obstáculo que foi percebido. Ou seja, tem gente que quer tolir, que quer impedir o teu crescimento, quer impedir o teu propósito, que fala, você não tem sabedoria para isso, você não pode, você não sabe, você não tem experiência, né? No emprego acontece muito isso. Você quer uma vaga, às vezes você até tem boa disposição para aprender aquele trabalho, mas você não tem experiência. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai fazer para ter? Né? Como é que vai fazer para ter? É necessário nós entendermos que pessoas que realizam, veja bem, você está numa campanha para você realizar os seus sonhos. As pessoas às vezes pensam que as coisas funcionam como mágica, né? E na casa de Deus, na presença de Deus, não tem mágica, tem poder de Deus. O poder de Deus, ele opera quando a pessoa ela toma um passo, ela dá um passo e Deus dá um passo em direção à pessoa. O próprio Senhor falando, chegai-vos, né? A mim eu chegarei a vós. Então a pessoa dá um passo em direção a Deus. Quando a pessoa dá um passo em direção a Deus, ela vê que ela precisa agir, ela precisa se esforçar, ela precisa de buscar conhecer uma coisa que ela não sabe. Pessoas que realizam sonhos, você olha a vida da pessoa e fala assim, poxa, parece que tudo está certo para fulano, né? Gente que realiza assim, que parece que consegue tudo, vê na falta de experiência um inconveniente simplesmente temporário. Ela não deixa aquilo travar. Tem gente que quando é um obstáculo que foi percebido. Olha, irmão, na vida o que não falta é obstáculo. Na vida o que não falta é dificuldade. Agora você parar de perseguir os seus objetivos, achando que a dificuldade vai lhe impedir, achando que a falta de experiência vai lhe impedir, isso daí é falta simplesmente de sabedoria. Você precisa ver que Deus tem mais para você, independente daquilo que você conhece ou do que você deixa de conhecer. Deus, ele tem mais para você, independente daquilo que você já sabe ou não. O que você sabe ou deixa de saber não determina a tua vitória. Fale para a pessoa do seu lado, o que você sabe ou deixa de saber não determina a sua vitória. Pode falar para ela.
que você sabe ou deixa de saber, não determina a sua vitória. Se hoje você não sabe, você não deve se sentir diminuído, porque essa falta de experiência na vida, ou falta, né, de sabedoria, é algo temporário. Quando as pessoas que, por exemplo, vamos dar o exemplo de Jacó. Quando Jacó, ele se viu numa situação em que ele não tinha conhecimento de Deus, ele não tinha conhecimento da situação, ele apelou para o pensamento criativo, que nada mais, nada menos é do que direção de Deus. Quando você não sabe de alguma coisa, quando você não sabe por onde começar, o que você tem que fazer é pedir direção a Deus. Amém, gente? Amém. Amém, gente? Amém. Você está acordado? Amém. Quando você não sabe, você tem que pedir direção a Deus. Como é que você vai resolver o seu problema? Como é que você vai ver a solução acontecer? A gente não vai ver as coisas acontecerem do nada. Deus vai fazer alguma coisa, mas é necessário nós entendermos que Deus, ele vai dar uma direção, né? A falta de experiência é tão comum para o ser humano quanto respirar, mas buscar a solução nem tanto. Tem gente que prefere deixar o tempo passar e a solução vir sozinha. Querido irmão e querida irmã, né? O que cai do céu é a chuva e a bênção de Deus. E a bênção de Deus vai usar a tua vida para poder chegar no objetivo. As coisas não acontecem de graça. Tem que ter um esforço, tem que ter um ânimo da tua parte para poder ir adiante. É muito mais provável, né? Uma coisa que é interessante saber, para você perceber a falta de experiência, né, de maneira errada, não se faz para a falta de experiência, né, quando ela é percebida de uma maneira errada, as pessoas simplesmente travam e não fazem nada para superar. Estava falando aqui com a irmã antes de começar o trabalho. Está numa bênção aí, está numa visão, né, que de um lugar qual de repente a gente tem que fazer, tem que botar um piso, tem que fazer uma obra assim, assim, assim. Eu não sei nada de obra, né? Aí eu poderia logo falar para a pessoa: não, eu não vou porque eu não sei fazer obra, né? Mas espera aí, se você não sabe, às vezes você está do lado de alguém que sabe. Verdade. Né? E se a pessoa não tiver condição de fazer, de te ajudar de alguma coisa, você pede uma informação pelo menos, né? Agora tem gente que simplesmente, não sei fazer, e trava. E não busca, né? Quando às vezes a solução, Deus quer alguém, Deus quer, olha, escuta isso que eu vou te falar, que isso é profético para a sua vida. Deus quer usar a pessoa do teu lado para mostrar a solução que você está precisando. Não literalmente aqui agora que eu estou dizendo só não, mas no teu dia a dia, Deus quer usar uma pessoa próxima de você para te dar a solução que você está esperando. É necessário você clamar a Deus, falar com Deus e também abrir a sua boca, porque a solução ela vai chegar. Amém, gente? A solução ela vai se manifestar e a porta vai se abrir de uma maneira que, poxa, mas a pessoa estava tão perto o tempo todo e eu não vi. A solução estava tão perto o tempo todo e eu não vi. É muito mais provável você se realizar na vida em uma área que você não conhece do que na área que você conhece. Você vê, né? A Raquel está tirando a carteira de habilitação. Ela que nunca dirigiu, nunca botou a mão no volante antes da autoescola, o professor mesmo fala que ela tem muito mais chance de dar tudo certo na prova do que o camarada que dirige há muito tempo antes e vai entrar na autoescola. Por quê? Porque ele acha que ele sabe, ele confia demais. E quando a pessoa ela confia demais em si mesma, confia demais que sabe, confia demais na situação, não, domina essa situação, domina essa área aqui, ela sai correndo afobadamente para poder conseguir concluir e não analisa.
Não olha para o lado, não vê, peraí, eu tenho que pensar melhor, né? Ou no caso do motorista, será que eu estou fazendo tudo certo, né? Tem gente que na prova, estava ouvindo isso essa semana, tem gente que na prova na prova final prática lá, fazer a habilitação, tirar a habilitação, a pessoa não chega a ligar o carro e o esqueci o nome do camarada que fica lá, é instrutor mesmo? Ele manda sair, sai, tchau, reprovado. Mas nem liguei o carro, justamente esse problema, tu nem ligou o carro, quer sair com ele, né? São coisas pequenas, banais, detalhes que a pessoa deixa correr. E na vida funciona da mesma coisa. Às vezes a pessoa está buscando, está quebrando a cabeça, está querendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e ela não presta atenção aos detalhes. Detalhe esse que pode fazer toda a diferença para ela alcançar a vitória. Fala para a pessoa do seu lado, presta atenção no detalhe. Presta atenção no detalhe. Ela para de prestar atenção nos detalhes que ela prestaria atenção se ela não conhecesse tão bem a situação. Quando ela conhece demais, ela não presta atenção nos detalhes e às vezes acaba errando de bobeira. Então, quando eu não tenho, por exemplo, quando eu não tenho experiência numa determinada área, aquela área é melhor, é mais fácil de eu me dar bem, é mais fácil de eu alcançar a vitória do que onde eu conheço, onde eu domino, por causa disso que eu lhe falei. E aí, a área que eu tenho menos experiência, essa é a área que é mais fácil de eu alcançar a vitória, e isso é que vai fazer dessa dificuldade um trampolim para a minha vitória. Pastor, parece que isso é um paradoxo, parece que uma verdade está chocando com a outra, parece que está dizendo uma coisa que não bate aí, mas não, é isso mesmo. A área mais difícil da tua vida é ali onde Deus quer te exaltar. A área que hoje está mais difícil para você alcançar a vitória, é nesta área que Deus vai fazer a exaltação. Porque você vai se dedicar, você vai se aplicar, você vai buscar a Deus, e Deus vai mostrar um horizonte novo que você não estava enxergando. Porque você não conhece, porque você vai se aplicar, porque você vai se dedicar. Eu não trouxe aqui hoje um exemplo visual, mas eu queria te mostrar isso. Tem na internet, mas eu queria te mostrar isso. Que em chinês, chinês tem muitos dialetos, mas principalmente no mandarim, que é o mais comum, em chinês, a palavra crise e a palavra oportunidade são exatamente, escreve exatamente do mesmo jeito, é a mesma palavra, não é parecido, não, é a mesma palavra. A palavra crise é a palavra oportunidade. Por quê? Esse conceito de que a crise é a mesma coisa que a oportunidade, o problema é a mesma coisa que a porta de saída para a solução, veio porque é no meio da área mais difícil, isso que eu estou te falando, no meio da área mais difícil da tua vida, é mais fácil de você ser abençoado, aonde você não tem experiência, aonde você acha que não pode conseguir, não podia conseguir porque não sabia, essa é a área mais fácil de você ser abençoado. Porque a crise e a oportunidade, Deus usa da mesma maneira. Não existe diferença em chinês e nem no dialeto de Deus. É a mesma coisa. Quando você chega numa situação, né, é por isso que o Evangelho, vamos botar aí dos 30 anos para cá, tem sido pregado e divulgado da seguinte forma: olha, você que está no fundo do poço, você que não tem mais jeito para você, nada mais dá certo, é porque é nessa hora que a pessoa tem tudo para se levantar. Eu reafirmo isso aqui para você. Se você está vendo uma grande dificuldade, é nessa hora que você tem tudo para se levantar. Você está vendo uma grande dificuldade, um grande dilema, um grande problema. Você pode até, espiritualmente falando, dar uma descansada. No seguinte sentido: está tenso porque não vai conseguir. Não. Essa é a hora que você tem de se levantar. Amém, gente? Os realizadores, como Jacó foi um realizador dos seus sonhos, que Deus deu um sonho e ele realizou,
ele não se rende à inexperiência, né? Eles buscam informações daquilo que falta, porque pior do que se render, né, é ignorar, é fingir que o problema não existe. E tem gente que a partir do momento que, se ela não conhece, se ela não sabe sobre aquilo, ela finge que aquele problema não existe. E fingir que o problema não existe não é resolvê-lo. Tem gente que até que acha que fingir que o problema não existe é entregar na mão de Deus. Não, entregar na mão de Deus é uma coisa, fingir que o problema não existe é outra. Entregar na mão de Deus é você orar, é você colocar tudo isso para o lado espiritual. Agora, fingir que ele não existe, ignorá-lo, deixar uma bola de neve crescer, isso está errado. Para você se destacar em alguma área que você não tem experiência, que você não sabe como se desenvolver, porque você não conhece, é necessário, né, você saber que você tem poucos, nessa área difícil, você tem poucos pontos fortes e muitos pontos fracos. Você não pode se iludir, né? E depois que você saber que tem muitos fracos e poucos fortes, você tem que descobrir quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Ah, pastor, eu sei me analisar, eu vejo, tá, não sei o que, eu me conheço. Querido, quer se conhecer bem? Quer se conhecer bem? Pergunta para a pessoa do seu lado, não para você. Pessoa do teu lado, né, que convive contigo, marido, esposa, pessoa do seu filho, a pessoa tem um senso crítico maior do que você mesmo. A gente falou aqui outro dia, né, sobre crítica, né? E as pessoas, por exemplo, vocês têm um senso crítico sobre o meu trabalho como pastor maior do que eu, porque vocês estão vivendo ele. Então, existe sim uma crítica a se fazer. É lógico, é natural, é necessário que haja crítica. Necessário. É bom que haja para que a gente possa melhorar. Mas, para você se conhecer, né? Por exemplo, se eu quiser saber alguma coisa aqui, vou ter que perguntar à igreja, né? A gente vai trocar a faixa. A faixa está ruim. Não precisa nem perguntar que a faixa está ruim. A faixa está ruim. Está visível. Está visível, né? A faixa está ruim. Se eu deixasse a coisa rolar e não falasse nada, alguém ia falar, pastor, a faixa está ruim, tem que trocar, né? Já encomendei, né? Já encomendei a faixa já. Sexta-feira está na minha mão. Até quando você vier no culto de domingo, já vai dar uma faixa maior, mais bonita, com mais visibilidade, né? Então, as críticas são necessárias. Não precisou ninguém criticar para eu ver que estava ruim, né, pessoal? Mas as críticas são necessárias no dia a dia. E para você se conhecer, você tem que perguntar para a pessoa que está do seu lado, né? E você tem que analisar com sinceridade, né? Se você quiser no DVD, eu dou o DVD para você. Se você puder ver na internet a mensagem que a gente falou sobre críticas, veja que foi muito importante sobre como a gente analisar as críticas que fazem a gente e como a gente receber de uma maneira positiva, né? E analisar as nossas atitudes, tanto quando vai tudo bem, quanto não vai. Porque a pessoa, quando vai tudo bem, ela age de uma maneira. Tem gente que é assim. Quando vai tudo mal, ela se desespera. Ela não sabe, ela não tem mais razão para nada, ela não tem mais atitude. Aquela pessoa forte é fraca, de repente. E tem gente que age do contrário. Quando vai tudo bem, ela não tem ânimo para buscar, para conseguir, ela não tem ânimo. É aquele tipo de crente que gosta de viver na prova, sabe? Gente que gosta, né? Tem crente que gosta, irmão, de viver na prova. Ah, pastor, não existe, não. Tem. Eu vou falar para você que tem gente que gosta tanto de viver na dificuldade, que quando ela está na dificuldade, é o momento que ela mais ora, que ela mais jejua, que ela mais busca, ela vai ver, ela quer sair, ela quer buscar uma solução. Conhece alguém assim? Viu como é que tem? Viu como é que tem gente que gosta de viver na prova? Tem mais ânimo na vida quando está na prova. Quando a coisa dá uma melhorada, aí a pessoa dá uma descansada. Então você tem que se analisar, tem que ver as suas experiências, o que você tem e o que você não tem. Por quê? Tem uma boa notícia para você. Para a gente encerrar a palavra e eu mostrar para você essa boa notícia, abra a Bíblia aí, depois, mais perto do Apocalipse, mais no final da Bíblia, 1 de João, capítulo 2, versículo 27.
1 de João, capítulo 2, versículo 27. Se voltar do Apocalipse para frente da Bíblia, vai andando devagarzinho. 1 de João, não é Evangelho não, é 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Amém? Amém? 1 de João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: vamos lá. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensinou. Vamos ler mais uma vez o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, que é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como ela vos ensinou. A unção de Deus te ensina. Aleluia, Jesus. Você pediu, a gente leu a palavra do apóstolo Tiago: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Aleluia. O proceder no dia a dia, na vida. E você pediu a Deus essa sabedoria. Aí essa sabedoria, essa unção que vem do alto, ela começa a te ensinar. Não precisa que ninguém te ensine, né? O crente, quando ele está ligado com Deus, é claro que ele precisa ver a igreja, é óbvio, né, que ele precisa estar em comunhão, porque no Salmo 133 fala que é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se a pessoa não está em comunhão, ela para de vir na igreja, ela para de perseverar, ela simplesmente não tem bênção e não tem vida para sempre. Vida para sempre é vida eterna. Ah, pastor, por que deixar de vir na igreja errado? Por causa disso. Por causa disso. Salmo 133, reflita nele. A pessoa não tem bênção, não tem vida. Não sou eu que estou dizendo, filho. É a Bíblia que está dizendo. E a unção de Deus, ela ensina a pessoa. Ela cresce espiritualmente. Ela sabe, ela tem conhecimento do bem e do mal. Tem conhecimento que ela está fazendo coisa certa, coisa errada. Se ela tiver uma dúvida, uma coisa, é claro que o pastor está aí para isso, né? A gente ensina a Bíblia, né? A gente tira o domingo para poder se aprofundar um pouco mais. É claro, a gente está aí para isso, trabalhar nesse sentido. Porém, a unção de Deus, ela ensina o proceder do dia a dia. Aleluia. Ela fala com a gente quando a gente não tem experiência. Meu Deus, me ensina, me ajuda. Estou precisando de ajuda, eu preciso entender isso aqui, eu preciso fazer esse trabalho, eu preciso desenvolver, eu preciso aprender a lidar com fulano, eu preciso aprender a lidar com as pessoas. Senhor, eu preciso saber uma coisa que agora eu não sei. Deus faz isso. O dom de línguas, só para encerrar, o dom de línguas, né, que é o certo na igreja, que hoje em dia pouco se usa, o certo na igreja do dom de línguas é o seguinte: se eu estou aqui na frente e eu começo a falar em línguas, tem que ter um profeta aí para poder revelar, interpretar. Se Deus não levantar um outro profeta, no mínimo eu vou falar e Deus vai me dar a revelação mesmo, e eu vou falar para você o que eu estou dizendo. O dom de língua se usa assim. Você vê exemplo na Bíblia, na 1 Coríntios 14, que o dom de línguas é usado dessa maneira. Uma vez, testemunho não comigo, um outro pastor que eu vi, o pastor, ele foi lá para o Nordeste, Maranhão, lá, e foi uma reunião que estava lá no culto de oração, estava viajando e foi na igreja, foi no culto de oração. Ninguém sabia que ele era pastor. Ele foi num culto de oração, convidaram ele lá.
Ele foi, chegou. Esse pastor, ele estava aprendendo a falar russo. Não, para você aprender a falar russo, tem que aprender a falar e a escrever. É complicado demais. E esse pastor estava aprendendo a falar russo. Mas só que esse pastor, ele estava em dúvida. Ele é conhecido. Ele estava em dúvida se ia fazer medicina na Rússia, que ele tinha ganhado a bolsa, ou ia ser pastor. E aí Deus tomou uma senhora lá no Maranhão, e aquela senhora começou a falar em russo, que ele ia curar mais gente como pregador da palavra, fazendo reunião de cura, de milagre, do que como médico. Falou em russo. Aí ele ouviu, né? E ficou maravilhado. Alguém no Maranhão falando russo. Foi conversar com a mulher. Irmã, onde a senhora aprendeu russo? Tem escola de russo aqui no Maranhão, né? A senhora fala muito bem. Que russo? Você nem escrever, que dirá falar russo? Sabia nem escrever, irmão. Dirá falar russo. Mas a unção de Deus ensinou. Para poder passar a mensagem necessária naquele momento de um homem que já abençoou muitas pessoas. Então, isso é um simples ensinamento, dizer que independente da sua experiência, independente do seu conhecimento, independente da capacidade que você acha que tem ou que deixa de ter, a unção de Deus sobre a sua vida há de te ensinar tudo o que você precisa. Acalma o teu coração, porque a resposta de cada uma das tuas orações, a realização de cada um dos teus sonhos está a caminho, porque a unção de Deus te ensinará o caminho a cada um deles, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus possa estar abençoando. Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.